No Memórias da União, a presença da primeira diretora técnica do jornal, a colega Silvana Sorrentino, colega também do curso de comunicação, que chegou aqui e vocês imaginem, como foi pioneira, ela tem muitas histórias para contar e vai contar aqui a gente a partir de agora. E eu vou começar, Silvana, tentando resgatar em você como foram os seus primeiros passos, como é que você chegou em A União? Olha, bom dia. Na verdade, eu comecei na União em 82, vinda do Jornal Norte, né? Que meu primeiro veículo de comunicação que eu trabalhei foi no Jornal Norte. Eu me lembro, Silvana. Ainda no curso de comunicação. Você chegou com a Aninha Sá, não foi? Exatamente. Joana Bellarmino, Socorro Andrade. Exatamente. A tua turma é a primeira do curso de comunicação? Não, a minha turma é a segunda. É a segunda, né? A primeira foi Adeildo Bezerra, Elmano, Peninha. Romualdo, né? Ribamar. Josinaldo, Malaquias. Isso mesmo. Nádia Paletó. Exato. Ribamar. A tua foi a segunda, foi? A minha foi a segunda, foi. E tu terminaste, fosse pro Norte, e depois do Norte é que chegaste na União? Foi, não, eu não cheguei a terminar. Com um ano de curso, eu já fui pro Jornal Norte fazer um teste, né? Nessa época não tinha aquela exigência do diploma ainda. Então eu fui fazer um teste no Jornal Norte Evandro era o editor do Jornal Norte. Evandro Nóbrega. Exatamente, Evandro Nóbrega. Aí fomos eu e a Aninha aí, nessa época, e aí no dia que eu fui, né, para fazer esse teste, eu tive a sorte dele me dar uma pauta que era bem interessante na época da seca, era uma pauta no Denox. E aí essa pauta rendeu uma matéria que foi manchete do jornal. Então, olha, já começou de pé direito, né? No outro dia eu já estava no jornal, né? Aí, só que naquela época eles não assinavam como jornalista, até porque a gente não era jornalista ainda, a gente estava no curso, só tinha um ano de curso, né? Era como se fosse auxiliar de escritório, alguma coisa assim, né, na carteira. Exatamente. E passava 3 meses de experiência, né, para poder assinar a carteira. Aí me assinaram a carteira e eu fiquei no Jornal Norte, e foi bem interessante, né, conheci muita gente bacana lá. E foi uma experiência boa, porque eu fiquei, ao mesmo tempo que eu estava no curso de comunicação, ainda eu tinha teoria no curso de comunicação, já tinha prática à tarde, fazia o curso de manhã e ia direto para o jornal. Já fazia o jornal. E foi Mas como foi que tu chegasse na União? Aí pronto, aí quando foi... meu filho, foi maravilhoso. Porque quando eu estava no Jornal Norte, eu recebi uma proposta de Petrônio Souto, que era o superintendente da União. Superintendente da União. Em 82, início de 82. Aí com o salário dobrado na época. Aí eu disse, menino, não tenho o que pensar não, vou para a União. Fiquei super feliz. Ali na João Amorim. Aí cheguei lá... Início de fevereiro, a União tinha acabado de fazer 89 anos. Mas você já tinha terminado o curso nessa época da União? Não, ainda não. Sim, 82 já. Então. Terminei o curso em 81, exatamente. Passei o período do curso, eu fiquei no Jornal Norte. Em 81, no meio do ano, eu terminei o curso, né? Com tudo direitinho e tal. Aí a União me chamou, no início de 82 eu fui para lá, já com o curso de comunicação, já como jornalista profissional. Repórter mesmo, né? Repórter, jornalista profissional. Até hoje, no meu documento do governo do Estado, né, que eu sou ligado ao governo do Estado, a gente passou a ser estatutário, né, e passou, uma pessoa foi para a SECOM, outra pessoa foi para a Casa Civil, eu fui para a Casa Civil. E lá tem como repórter, lá meu contra-cheque ainda sai como repórter, minha vida toda. Mas na União, você a carteira foi assinada como repórter? Foi como repórter, Você foi como repórter, não foi como redatora? Não, eu sempre como repórter. Minha carteira foi como repórter e até hoje eu sou como se fosse repórter do Jornal União, né? Lá sai repórter, na Casa Civil, mas sai repórter. E então a União tinha acabado de fazer 89 anos. E no início mesmo, 2 de fevereiro, né, que ela faz, eu acho que dia 13 eu já estava por lá, começando. E foi um período pré-carnavalesco, né? O carnaval ia ser dia 20, o sábado, né, 20, 21, 22, 23. Então, peguei no iniciozinho. E aí Galvão era o secretário de redação. E aí ele disse, vamos fazer pauta só de carnaval para você até o carnaval. Foi assim, foi ótimo, porque eu ia em tudo que era agremiação, e tem um monte de foto minha no jornal. Eu ia em tudo que era agremiação, em tribo indígena, e nos clubes, as decorações dos clubes, né, fazendo. Clube de orquestra, escola de samba. Tudo. A Laúça. As decorações no Clube Astreia, eu entrevistando a decoradora, até Conceição, depois ela ficou até amiga da gente, ela já era amiga de Fernando, meu marido, e ela depois ficou amiga da família.
E o pessoal da ABE, que a ABE fazia o carnaval também lá em Ponta de Campina, né? Então eu tenho inclusive muitas fotos nessa época que eu entrevistando o pessoal que era o decorador dos clubes, que se fazia isso na época. Verdade, O carnaval era uma maravilha, era uma coisa que o pessoal, os clubes investiam nas decorações, nas orquestras. E havia até uma certa disputa entre o Cabo Branco e o Astreia, né? Que exatamente. Assunto de reportagem. Exatamente. Os velhos carnavais. Era aí os melhores maestros. Vermelho e branco, né? Que era a primeira prévia com o Cabo Branco. Branco. Também tinha o verde e branco, que era o jangada, alguma coisa exatamente. assim. Eu me lembro que realmente era aí, pauta que não acabava mais do carnaval. Pois é, aí esse pré-carnaval todinho. Aí quando foi para escalar para o carnaval, né? Aí eu fui escalada para cobrir o Clube Astreia, né? Aí pronto, eu fui cobrir o Clube Astreia e coincidentemente Fernando trabalhava no Norte e também foi cobrir o Astreia, né? E aí foi aí que a gente começou a namorar. Foi? Rapaz, olha aí, tá vendo? Foi a história da imprensa, do jornalismo e até da União tem muito a ver com a vida pessoal da gente, porque começou exatamente. A gente muito novo, né? Entrou no jornalismo muito novo. Era um menino. Desenvolveu aqui não só a atividade profissional, como também as relações afetivas, né? Namorando, começando a vida afetiva. Pois começando. Mas Silvana, assim. Sempre na reportagem, né? Sempre na geral? Ou fizesse política também? Fiz um tempinho política, cobri na Assembleia, mas eu não gostava não, sabe? Não gostava muito não. Porque eu sempre fui de esquerda, né? Aí eu tinha uma certa dificuldade de lidar com algumas pessoas, alguns políticos. Entender aquela opção dele, né? Eu achava difícil também, assim, como mulher, sabe? Eu achava que havia um pouco de assédio. Né? Era. Machismo, né? Machismo, assédio. Eu sofria um pouco. E naquele tempo, então? As mulheres sofriam isso, as jornalistas. Ainda hoje sofrem, né? Você sabe disso? Mas as jornalistas sofriam muito isso com algumas fontes, né? Era meio complicado isso. Não só as redações eram mais tranquilas, né? Uma outra pessoa que destoava, mas era um ambiente muito, muito bom para as mulheres. Inclusive, quando a gente começou a chegar, a maioria era homem, né? Aguinaldo Almeida, no depoimento dele lá, o programa Memórias da União, ele disse que foi na editoria dele que as mulheres começaram a chegar à redação vindas do curso de comunicação, porque antes o número de mulheres era muito pequeno, era uma ou outra, Maria José Limeira, Germana Vidal, Vilma Wanda, mas disse que com o curso de comunicação as mulheres foram fazer jornalismo e chegaram em grande número às redações. E ele disse que a primeira coisa que mudou foi a diminuição dos palavrões dentro da redação em respeito às mulheres. Pois é, não, acredito, a gente era bem respeitada, era um clima muito de cumplicidade mesmo, de afeto mesmo até, sabe? Então, quando a gente estava no curso, a gente começou a ver a questão da ética, foi outra coisa que mudou, esse comportamento em relação aos homens, por conta da chegada das mulheres, mas também a questão ética, não só das mulheres, né? O pessoal que vinha do curso de comunicação, né? Que era muito comum o toco, né? Na época era muito comum o toco, então isso era uma coisa que a gente não aceitava de jeito nenhum, né? Porque vinha de toda uma formação ética, de toda uma bagagem de que aquilo não era o correto, que a notícia que era importante, a fonte era importante, mas ela tinha que ser a verdade, né? A busca da verdade. Então isso foi uma coisa que acho que essa geração que saiu do curso de comunicação contribuiu muito para essa mudança também. Exatamente, e você se lembra que quando a gente começou, havia muito assim, se trabalhava em jornal e se tinha 2, 3, 4 assessorias, assessorias com políticos, assessorias com empresas, né? E a gente, quando vinha do curso de comunicação, aquilo era proibido. Era. Porque você quer ser assessor, ninguém tem nada contra, mas para ser assessor. Agora, você ser assessor, não vá para o jornal, cavar espaços para o seu assessorado. E a União era muito meticulosa nisso, né? Eu me lembro que não havia muito espaço para essas discussões, não. E o curso, não então, havia, né? O curso ajudou muito nesse aspecto também, né? E a União, ela introduziu essa formação também na gente, né? Acho que contribuiu muito, porque a gente tinha uma equipe muito boa, muito cheia de princípios, né? E era isso. E você veja, né? Ali, olha, chegaram Lena, Giza, você, Cleane, Babi,
todo mundo vindo mais ou menos com a mesma cabeça do curso, né? Isso. Aquela formação que queria, mudar, que dava uma base científica, né? Você sabia quem tinha pensado a teoria da comunicação, Humberto Eco, Roland Barthes, aquele povo todo, e você sabia a ética. E formar opinião, né? A gente sabia que a gente estava formando opinião por meio do veículo, né? Então, o veículo, seja ele qual fosse, a União ou outro, mas a gente formava opinião, né? Tinha consciência e a gente tinha essa disso, consciência, né? de que era importante, que a gente tinha um papel importante na formação de opinião pública, na formação das pessoas, das novas gerações, das pessoas que estavam, das pessoas que estavam chegando também. Eu acho que o jornalismo sempre me encantou, né? Porque eu quando escolhi o curso, por 2 motivos. Eu gostava muito de português, né? Minha tia era professora de português, a outra juíza, minha mãe era muito culta, eram pessoas cultas. O português sempre foi uma coisa que eu sempre quis aprender cada vez mais. Tanto é que no acordo ortográfico eu apanhei um pouquinho, tive que estudar tudo de novo. O novo, né? O novo, 2009. Mas, assim, outra coisa que me fez procurar o curso é porque não tinha matemática, eu sempre odiei matemática. Silvana? No organograma do curso não tinha matemática. Tinha não. Era só a área de humanas. Né? Exatamente. Não tinha uma conta, não tinha física, não tinha... Isso é ali que eu vou. Eu gosto de jornalismo, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, gosto de gramática. E não gosto de matemática, então é esse o curso. Porque eu queria muito fazer arquitetura também. Depois eu fiz, mas não cursei. Depois de estar no curso de jornalismo, eu fiz arquitetura, mas eu não cursei. Você passou no vestibular, mas... Um monte de cálculos. Não é minha praia não, né? Estou fugindo disso. Aí eu sabia que tinha que ser jornalismo, sabe? Mas, Silvana, voltando um pouquinho aqui à chegada à União, você disse que é uma pessoa de esquerda e tal, e que veio para trabalhar com essa formação médica, não sentiu um certo desconforto a União sendo o jornal do governo, a União, aquela coisa? Impressionante. A União nunca ditou essa norma de que a gente não podia. O que a gente não podia realmente era expor o governo, né? Até porque antes disso, antes do jornal ser... Ele era uma empresa, aliás, ele era seletista, né? Era uma empresa pública. A União Companhia e Editora, se eu não me engano, era a União Companhia e Editora, que era o jornal e a editora. O jornal sempre numa redação na cidade, assim, mais próxima dos fatos, e a gráfica e a editora aqui. Né? Aqui no distrito. Isso depois de ali... 90. 79... Sim. Desculpa, 74, né? 73, 74, 70. Sim. É ali nos anos 70 quando Hernani Sátiro desapropriou o prédio da União para construir a Assembleia. Certo, não é exatamente. Isso? Aí construíram o prédio aqui no Distrito Industrial e ficou a editora. Aí depois sentiu-se a necessidade de estar mais próximo aos fatos e aí foram várias redações. Várias redações. Eu passei por todos os prédios, todas as redações da União. Ali na João Amorim. Todas. Quando eu comecei foi na João Amorim, né, que eu fui diretora técnica, que a questão da diretoria técnica foi interina, porque eu substituí Anco Márcio, nas férias de Anco Márcio. Aí foi mas houve também um problema que Anco Márcio pediu para sair, renunciou. Aí foi, né? Foi. Direito isso. Mas foi, aí Zé Souto lhe nomeou. Zé Souto tinha entrado em 81, se não me engano. Eu me lembro, Silvana, 81. que Anco Márcio, eu acho que ele inclusive descia a primeira página. Quando ele renunciou, foi já próximo do final do governo, eu me lembro, e Zé Souto, eu tinha uma boa amizade com ele, e ele me disse, vou nomear uma mulher, porque eu gosto de trabalhar com mulher, é mais organizada, é mais sincera. Ele é ótimo. Aquele negócio, né? Aí teve um dia que não tinha ninguém para descer a primeira página. Não sei se você se lembra desse episódio. Aí alguém na redação disse, por que você não chama Luiz Carlos? Ele mora aqui, que eu morava na mesma rua, mais na frente. Eu lembro. Né? Aí ele disse, liguei para ele. Ele ligou e disse, olha, eu estou aqui, não tem ninguém para descer a primeira página, sério que você sabe descer, você pode vir aqui? Eu disse, posso. Mas você não estava no jornal ainda? Tava. Sim, já estava no jornal. Mas eu estava na secretaria, alguma coisa lá na cozinha do jornal ali, né? Descendo numa das chefias da redação, mas não era o responsável pela primeira página. E ele me chamou e eu fui para lá e desci alguns dias. Eu sei que foi. Eu sei que isso foi no início de 82, isso aí foi em 91. Foi em 91 que ele me convidou para ser diretora técnica, para substituir Anco Márcio. Aí logo em seguida
foi o governo de Ronaldo, aí Itamar assumiu, e aí ele me convidou para ser editora. Quando acabou, aí ficou esse período de interino, não lembro se o Márcio voltou ou se não voltou, não sei. Sei que eu já emendei a diretoria técnica com a editoria. Foi que o diretor passou a ser Geovaldo, não foi? Foi, Geovaldo Carvalho, Itamar, Geovaldo. Eu me lembro. E aí eu fiquei na editoria, já era na Oswaldo Pessoa, já não era mais na João Amorim. Comecei na João Amorim. Depois a gente foi para a biblioteca, antiga biblioteca na General Osório, que foi Nonato, era editor. Que era Deoclésio o presidente. Deoclésio. Depois a gente desceu para o prédio da Saelba, mais embaixo, era? Foi. Que ali eu tive meu terceiro filho. Cada redação era um menino e cada... É uma história, né? É uma história, acompanha, é isso que eu digo, acompanha, né? Mas, Silvana, antes da gente entrar mais em detalhes na diretoria técnica e na editoria, essa parte de reportagem, você contou que quando chegou no jornal, foi pautada lá com o carnaval, aquela coisa, e ficou muito satisfeita, fez muitas matérias. Mas e outras reportagens que você se lembra? Você chegou a viajar para fazer matérias com seca, com alguma coisa assim? Sempre foi urbana mesmo aqui da cidade? Sempre urbana. Aí eu tinha as fontes bem interessantes, que era Receita Federal, Sunab, lembra aquele Me lembro. Sunab, que era ali na Maximiliano Figueiredo, se não me engano. Sudep também, né? Que é de pesca. Tinha, sim, também na área dos professores, a Ampep, era uma fonte muito boa. Ampep, eles viviam sempre em greve. Sempre estava atuando, né? E mesmo você vê a União, mesmo sendo do governo, cobrindo greve. Cobria tudo, a gente fazia tudo. Não tinha essa restrição, não. Eu achava interessante isso. Era muito, a gente tinha uma certa liberdade, não tinha muito essa história de... Tinha os cuidados, claro, né? Mas que eu não gostava, por exemplo, é quando eu tinha que elogiar muito... Uma matéria que tinha que elogiar muito determinada figura, né? Isso aí eu não gostava muito, não. Que você tinha que uma pauta que não podia falar mal, né? Sim. Aí essas pautas eu não gostava muito, não. Mas fazia parte, né? Se eu pudesse, eu botava um cognome ali. Eu não botava meu nome, não. Né? Eu tenho as matérias assinadas que eu digo, oh, meu Deus, se eu pudesse, eu tinha tirado. Mas aí é isso mesmo, né? São ossos de ofício, né? Não tem como a gente fugir, né? É verdade. E às vezes a gente sabe que redação, você deve ter enfrentado muito isso como editora, como diretora técnica. Redação tem suas surpresas, às vezes você nem sabe o que é que acontece, né? De repente tá lá e você tem que ir. Eu me lembro, Silvana, eu não gostava de policial, não fui para a página policial e, no entanto, uma vez fui acordado à noite em casa, 10 horas da noite, Aguinaldo novamente, ligando para mim, se tu é jornalista ou não é. Eu digo, rapaz, sou. Ele disse, bem que mataram uma mulher aqui em Manaíra e não tem repórter essa hora e a gente tem que mandar alguém. Eu vou mandar o carro pegar. O caso que eu mais me lembro, assim, dessa época, que eu estava na diretoria técnica ainda, 91, foi no início também, acho que foi março, mataram um focinho de porco. Me lembro daquele personagem, né? A gente estava na Oswaldo Pessoa, nessa época, claro, foi o maior período que a gente ficou assim, fora daqui, foi a Oswaldo Pessoa. Eu acho. Aí já era muito tarde quando aconteceu e eu estava sozinha na redação fechando o jornal com uma fotógrafa. Eu esqueci o nome dela, uma morena, acho que era Dilene. Acho que era até sobrinha de Valsemir. Nalva? Não, Nalva não. Eu acho que era Dilene, uma cabelinho bem estiradinha. Eu sei uma quem moreninha, estou esquecida do nome dela, mas eu acho que ela era prima das meninas. Ela trabalhou inclusive na Secom também. Eu sei quem é, Dilene. Pronto, acho que era Dilene o nome dela. Aí, menino, o carro tinha, não sei se você se lembra, o carro da redação era um Lada, um Jeep russo que a redação comprou, era um carro duro e não tinha quem dirigisse. Lá vou eu, sozinha com a fotógrafa, 2 mulheres, atrás de focinho de porco. Olha aí que lá história. No Grotão. O carro foi uma operação da Polícia Federal, não foi uma a Federal, coisa... uma granja que estava lá do Conde, sei lá. Não, no Grotão. No Grotão, no Grotão. Por ali. Onde ele morava, ele estava escondido numa granja. Né? Tinha uns coiteiros, um casal de coiteiros, e escondeu ele lá. E a polícia armou um esquema de chegar lá camuflado, como se fosse um profissional de outra coisa. E a Federal mesmo matou. Matou e encontrou munições. E ele era um terror, né? Porque muitos homicídios e muitos estupros, inclusive, né, de mulheres. Aí tinha que fazer, não tinha ninguém. Eu estava sozinha na redação, não tinha motorista mais nessa hora, não tinha ninguém. Aí lá vou eu e a menina, mas eu tive medo, viu? Confesso que eu tive medo. Tu tivesse foi coragem, né? Mas eu tinha que fazer, foi a primeira página, tá lá. Era manchete, né? Bandido, 2 bandidos, foi ele e outro, ele e o comparsa. E foi um período muito
que o assunto foi muito explorado, porque ele era um criminoso de alta periculosidade, você se lembra, assim, né? Muito. Já tinha assim uns 5 meses de terror. Então, Quando ele foi morto, né, até a população queria, não queria deixar enterrar. Foi uma ocasião e a gente foi atrás e trouxe a foto e eu também falando com o delegado. Diga aí, foi, isso aqui fez a matéria e deu manchete. E agora as pernas tudo tremendo. O pior era o carro, gente, o carro muito pesado. Muito ruim, né? Muito ruim. Diga aí. Um Jeep velho, pesado. Aí foi a coisa que eu nunca esqueci, que eu tinha que fazer e fiz e dei conta e saiu, né? No dia seguinte, os repórteres policiais continuaram, porque foi uma matéria que todos os jornais deram só na capa, porque estava todo o jornal fechado. Tudo fechado. Então todo mundo só deu na capa. Aí eu fui a manchete do jornal, fez um texto dizendo, viu a polícia e fiz o texto. E a foto saiu. Mas o que ajudou muito também foi que no outro dia houve a repercussão, né? E a União, aí os nossos repórteres foram, não me lembro quais eram os repórteres policiais na época. Mas aí, não. Aí deu sequência e deu certo, né? Deu certo. Mas foi uma das coisas que sempre me marcou. Eu sempre, quando eu falo da União, eu falo nesse episódio, que me marcou muito, eu nunca esqueci. E eu imagino o sufoco, né? Não tem motorista, não tem... Diga aí. Foi. O carro é muito duro e não sei o quê. E 2 mulheres, e além de mais 2 mulheres para fazer a matéria. 2 jovens. Geralmente mulher não está na policial, né? A gente sabe disso. Às vezes era escalada num acidente, numa coisa de dia, mas para ir para uma matéria dessa magnitude... Eu fiz policial no Jornal Norte. No Jornal Norte, quando eles passaram a ter jornal aos domingos, aí não tinha isso não, você fazia o que aparecesse. Policial, esportes, né? O que tivesse, você estava de plantão, e aí eu ia até para a central de polícia, mas eu odiava, porque inclusive eles olhavam pra gente com uma cara muito feia, né, os presos, eles ficavam meio chateados, porque a gente tava fotografando, né, ia sempre com fotógrafo e ficava. E não tinha jeito, né? Mas são experiências, né, tinha que fazer, eu fiz de tudo, fiz política, fiz geral, mas a minha paixão sempre foi, que eu passei muito tempo, foi segundo caderno. No caderno de cultura. Caderno de cultura, sempre amei, fiz muitas entrevistas bacanas, né, com muita gente boa, sabe? Tu te lembra de algum assim que tu queria destacar? Como você destacou a história de... Lembro de alguns. Lembro de Nana Caymmi, que era uma pessoa que eu era muito fã da família toda, né? E no Hotel Tropicana, lembra do Hotel Tropicana? Me lembro que... Eles ficavam muito hospedados lá. Oder Casarré também, um ator. Esse já faleceu, ele era bem mais idoso. Muito simpático. A Nana Caymmi meio fechada, né? Ela não era uma pessoa simpática. Cantora maravilhosa, né? Mas ela não era uma pessoa que deixava você muito à vontade, não. O Oder, maravilhoso. O Pedro Paulo Rangel. O ator. Muito bom. Ele já foi no Litoral Hotel. A Xuxa, no Hotel Tambaú. Tivesse também uma experiência com Xuxa, foi? Foi, Xuxa. E aí, gostou da conversa? Acho que ela era muito infantil, muito nova, né? Ela era muito jovem. Era, né? Ela era mais uma Paola. Era mais a figura, né? Não tinha muito o que... Mas tinha que fazer, né? E geralmente eram coletivas, né? Então, a gente estava com todos os jornais juntos e um fazia uma pergunta, outro outro. Tu sentiu alguma dificuldade de ser repórter porque era da União? Não. Nunca tive nenhuma dificuldade, não. Pelo contrário, eu acho que a gente tinha um bom acesso. A gente não tinha uma circulação que... A gente não concorria, né? A gente só concorria com... Eu me lembro muito também era a lista do vestibular. Lembra da lista do vestibular? Que a União nunca conseguia. A lista da Copérv. Porque a União não tinha muito essa preocupação de furar. Né? A gente não tinha muito essa preocupação de furar. O Norte e o Correio que brigavam mais. Né? Mas a gente tinha esse cuidado de dar no tempo, e no bom tempo. E aí eu fui algumas vezes pegar essa lista da Copérv e o motoqueiro trazia, você entregar pro motoqueiro. Mas pra tu te metesse nisso também, foi? Sim, fazia tudo. Eu era da geral, tinha que fazer tudo. Mas eu digo assim, porque tanto repórter homem que tinha, né? E mandava tu pra... Mas eu era danada, não tinha esse negócio de ser mulher não, viu? Eu sempre fui brigona, eu sempre corri atrás. Ia atrás. É uma coisa da minha personalidade, eu sempre corri atrás do que eu queria fazer, do que eu precisava fazer. Eu acho que no jornalismo foi isso. O importante era dar conta do recado, né? Eu acho que cumprir a pauta. No jornalismo eu fui muito impulsiva e fui persistente e acho que é isso. Era o que eu sabia fazer, era esse menino, né? Eu só sabia fazer jornal e menino. Tá certo. E é isso. Silvana, então o fato de ser mulher também nunca foi impeditivo para que você pudesse ser jornalista mesmo e exercer, deve ser bem. Foi atrás de focinho de porco.
entrevistou esse povo todo. Correu atrás de bloco de carnaval, né? Sim. Olha aí. Nunca. Eu acho que tem até uma certa facilidade também, né? Que às vezes você tem um jeitinho mais... a fonte tá meio... sem querer abrir muito, aí você dava um jeitinho, rapaz, eu preciso dessa ajuda, eu preciso da pauta, eu preciso cumprir a pauta, né? Eu preciso chegar no jornal com a matéria. Tinha um jeitinho de pedir, a pessoa às vezes até facilitava, né? Pois é. Eu nunca tive esse problema. Olha, ser mulher pra mim nunca me atrapalhou em nada. Em nada. Eu sempre vi a vida como se fosse uma coisa. Quer dizer que você, por exemplo, com aquela história de que você na Assembleia achava que havia um certo assédio, alguma coisa, mas sempre encarou não deixou, né? Me pus e eles me respeitavam, entendeu? Eu vi um olhar outro, mas é natural, né? Eu era muito jovem também. Mas nada que atrapalhasse o meu trabalho, nem a minha vida. Eu só me incomodava, né? Sempre me incomodei com o machismo, com a forma que os homens olham as mulheres. Até hoje isso me incomoda, né? Como eles veem a mulher como um objeto, isso sempre vai me incomodar. E ano passa, ano vem, Maria da Penha para lá, Maria da Penha para cá, e as mulheres continuam sendo vítimas, né? Exatamente. De assédio, de violência, de toda sorte de contrassenso, digamos, social, né? A gente está no mês de março, né? E sempre há ressalta sempre essa data como se fosse um mês especial. Eu sempre digo, às vezes sou até grosseira, não venha me dar flor, não venha me dar parabéns no dia 8 de março, não, sabe? Eu sou mulher todos os dias. Sou mulher todos os dias, acho que dia da mulher todos os dias e as pessoas precisam respeitar as mulheres todos os dias. Então, não é um dia que vai fazer com que a mulher se sobressaia. Acho que todos os dias é uma luta diária. Você vê, a mulher lutou para ir para o mercado de trabalho, lutou para continuar sendo mãe no mercado de trabalho, com muita dificuldade. Não, sempre foi muita luta. Foi previdência, foi luta. Mercado de trabalho foi luta. Pois é. Votar foi luta. Tudo. Né? Então, é sempre uma luta constante, que não passa Educação, tempo. A mulher para ir para a universidade não podia, não. Pois é. Por isso, era uma coisa muito rara. Né? Por isso que começava dentro da própria casa, da própria família, com a discriminação da família, que mulher não era para estudar, era para casar. Exatamente. Aí você vai... Eu costumo dizer, rapaz, talvez a gente fosse até mais feliz se não tivesse aberto tantas portas, né? Obrigado tanto por isso, porque a gente hoje... a gente tem tripla jornada de trabalho, porque você trabalha o dia todo, quando chega em casa você continua trabalhando, você vai quando você não fica em casa. Tanto é que eu não quero me aposentar, não penso em me aposentar, porque eu prefiro estar trabalhando na rua, fazendo o meu papel de jornalista, exercendo a minha profissão, né? do que estar lavando louça, do que estar... Embora eu tenha ajuda, mas não quero estar em casa, cuidando de casa, parada. E eu gosto muito de arrumação. Então, se eu estiver em casa, eu não estou parada, eu estou fazendo alguma coisa, estou sempre limpando, estou sempre mexendo no jardim, fazendo alguma coisa. Então, para mim, o trabalho... Para mim não, para as mulheres o trabalho só aumentou, né? Porque e outra coisa, educar filho. Uma coisa que eu sempre me marcou também, né, enquanto jornalista, né? Que tive a sorte de casar com um jornalista, a gente sempre entendeu muito essa questão das ausências, mas os filhos às vezes sofriam um pouco, né? Porque a gente teve 3 filhos, um atrás do outro e os 2 dentro de jornal. Tanto é que ainda bem que eu consegui isso, porque teve uma época, quando a gente passou a ser do Estado, né, em 85, no governo Wilson Braga, que a União passou a ser estatutária, então eu estava com 2 filhos pequenos. E quando eu engravidei de Tamara, da minha segunda filha, que é um homem, uma menina e outro menino, aí eu fui para a SECOM, eu consegui ficar na SECOM, porque eu fazia barriga muito grande. E a SECOM eu cobri o centro administrativo, então não precisava ficar, a SECOM era ali no centro administrativo, eu precisava ficar andando, bem pertinho, sair de carro, subir de carro, porque nem sempre a gente tinha carro também. Então eu era Jacinto eu acho que nessa época era Jacinto. Werneck na SECOM, teve um período que era meu chefe na SECOM, era o diretor de lá, e Jacinto também teve outra época, Cleana, esposa, o Wellington Farias. E aí eu fiquei um tempo da minha gravidez, quando a barriga começou a crescer muito, eu consegui ficar na SECOM, cobrindo só o centro administrativo. Aí cobria aquela secretaria de finanças, educação, tinha muita coisa para cobrir, né? Tinha muita coisa. Fazia o material, mandava para, né, e a gente distribuía o jornal, a SECOM distribuía para os veículos, e a União sempre publicava, né,
meus textos. Ainda hoje é assim, né? Ainda hoje Há é uma assim. relação muito grande entre a União e a E aí, quando eu terminei, quando Tamara pequenininha, pronto, eu voltei para o Jornal União. Era sempre assim, eu saía, mas eu sempre voltava para a União. Foram várias passagens, né? Várias passagens, que até eu perco a conta das datas, sabe? Mas foram várias passagens. E na Saelp, eu me lembro demais que a gente fundou, eu e Ilanes, um grupo de trabalhadores fundou a Astral, a Associação dos Trabalhadores da União. Ilanes era o presidente e eu era vice-presidente. E eu engravidei nesse período, né? Então, já do terceiro filho, a barriga imensa, eu ia lá para... Essa associação era a porta-voz das reivindicações da União, a gente brigava. Inclusive, o governador Buriti, quando o Tasso nasceu, o meu caçula, tem uma foto minha com o Buriti visitando a União, e eu com o Tasso bebê no colo que eu dava de mamar, e levei ele para essa reunião, essa audiência com o governador. E aí a gente ficou lá, e ele ficava ouvindo as reivindicações e a Astral representando, né, os trabalhadores da União. Geralmente nas reivindicações de trabalho, salário, melhores condições, né, veículo para redação, essas coisas. Telefone e tal, aquelas coisas. Melhores condições de trabalho e salário sempre, né? Certo. Salário, no Brasil, qualquer reivindicação é justa. Exatamente. E jornalista sempre ganha muito pouco, né? E outra queixa que eu tenho uma grande queixa que eu tenho em relação ao ministro Gilmar Mendes, né? Que eu acho que a coisa piorou muito depois que ele desobrigou o diploma, né, do jornalista. Qualquer pessoa hoje pode ter um blog, copiar de qualquer um, sem checar, sem nada, e não é jornalista. Sem apurar, você né? não teve a formação do jornalista, que era uma coisa muito importante. Aquela pessoa hoje está aí cheia de gente assim, né? Não tô falando, não vou citar nome, claro, e eu respeito até, mas é um mercado de trabalho que foi aberto, mas por conta, que para mim foi um atraso, porque por conta de não ser mais obrigatório qualquer pessoa pode ser jornalista, nem todo mundo. O Hélio Farias, que já nos deixou, né, e que era nosso amigo, ele já dizia que era impressionado como o jornalismo estava caminhando para a seguinte cena: alguém com um gravador numa mão e um talão de nota fiscal na outra. O Wellington fazia esse diagnóstico por conta dessa situação em que, olha, quando a gente começou essa conversa aqui, você disse como o curso foi importante para a sua formação ética, moral. Não confunde dinheiro com notícia. Não mistura interesse das fontes com o interesse do jornal. Exatamente. Que a gente vinha daquele curso de Alberto Dini, né? O papel do jornal. Sim. Quando a fonte procura, desconfie. É verdade. Não é verdade? Está lá escrito no livro. É verdade. Se você não der a notícia, a esquina vai dar. Não é? A gente sabia de tudo isso, vinha com essa formação do curso. Aí chegava aqui, tinha que brigar por isso, né? E você sabe que hoje... E o toque era uma coisa muito comum. Eu sei, o toque era uma coisa muito comum, mas razão. Aí o curso deu essa levantada ética e moral. Aí hoje, Silvana, hoje você veja que não é preciso nem a pessoa saber apurar. A pessoa nem apura, não sabe se precisa de mais de uma versão, não sabe se precisa de uma versão oficial. Vai de bolo, bota. Copia o que viu na internet e isso depois você respeita até né? Depois você vê a bobagem. Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre essa história dessas novas mídias. Mas eu queria saber ainda antes da União o seguinte: na União sempre teve também o Diário Oficial. Você teve uma relação boa com o Diário Oficial? Porque às vezes é uma fonte de notícias, o Diário Oficial publica uma decisão do governo, alguma coisa, sim, né? Uma nomeação. Foi fonte algumas vezes. Né? Aí a gente... Não, né? E preservar isso, né? É impressionante, né? Como a União consegue manter tudo isso, né? Pois é. Inclusive, necessário. Inclusive, Silvana, assim, por exemplo, mantém a plataforma impressa, né? Não tem mais ninguém aqui, você pode ver. O Norte fechou, o Correio fechou, o Jornal da Paraíba fechou, o Diário da Paraíba fechou, o Momento fechou. E fora os outros, Gazeta do Sertão, outros que tiveram alguma passagem mais efêmera. É muito triste isso, não. E a União, para mim, é guerreira, é campeã. Né? Porque ela consegue, é vitorioso. É um projeto que deu muito certo e que bom, né? Tá. E outra coisa, né, Silvana? Você vê, nessa história, você vê a importância do patrimônio, né? Qual a contribuição da União para a cultura e para a história da Paraíba? E a pesquisa, né? A União é fonte constante, permanente de pesquisa, porque todo mundo que quer saber alguma coisa do passado tem que pesquisar em algum veículo, e é a União. E a gente sabe que como a União foi fundada 80 anos, mais ou menos, 85, por aí, depois da chegada da imprensa no Brasil com a família real, então tá tudo aqui, né?
Tá tudo aqui. Isso. Os grandes fatos da Paraíba, a Revolução de 30, Tudo. né? E os grandes fatos do Brasil também. Fonte perene. E esse projeto de digitalização é impressionante, porque você não tem como manter o papel sempre, né? Então, você digitalizar, você tem... Olha, hoje mesmo, hoje que eu digo, no dia que eu estou lhe entrevistando, agora, pouco antes de você chegar, o colega do arquivo, João, Sei demais, João. pronto, ele veio aqui me perguntar sobre um advogado que tinha atuado na Paraíba nos anos 80 e 90, que foi Geraldo Beltrão, você se lembra dele? Demais. Que ele era um advogado criminalista e era um luminar, né? Era um cara, era uma referência. De Alagoas. Aí ele veio me perguntar se eu me lembrava dele. Eu disse, claro, rapaz, me lembro, Geraldo Gomes Beltrão e tal. Mas ele trabalhou aqui? Eu disse, não, trabalhar na União, não sei. Talvez tenha escrito alguma coluna. Eu acho que ele escreveu alguma coisa, mas não lembro quando. Aí você vê, aí ele veio com um livro daqueles de memória, aqueles livrões. Aí você vê o cara com luva, com máscara, né? Não deixa ninguém manipular aquilo, ele mesmo pega. Porque tem que preservar. Tem que preservar. Preservar. E esse é importante, você preservar, porque você ter o papel é maravilhoso. Eu, até hoje, eu não leio o jornal pelo digital que eu recebo, não. Eu recebo lá no Detran o jornal e eu leio o jornal no papel, porque eu prefiro o livro, eu prefiro no papel. Tudo eu prefiro no papel. É muito melhor, né? Até para vista, né? Você ficar o tempo todo no computador, você já passa o dia todo escrevendo no computador, e você vai ler também no computador, não só se for extremamente necessário, mas eu prefiro pegar o papel, o cheiro do papel, até isso. Até mas você tem que digitalizar esse material, porque é fonte de pesquisa para o resto das nossas vidas, das vidas do que virão. E é informação histórica mesmo, né? Assim, você não vai dizer, não, foi alguém que me contou. Não, tá lá, tá escrito, né? Tá no livro, tá na edição da época, né? Tem fotos, né? O arquivo fotográfico eu acho daqui. Que preservar isso, eu espero que a União nunca deixe de circular enquanto jornal, porque é o único que a gente tem, né? É o único que a gente tem e é de qualidade, continua sendo de qualidade. Silvana, tu te lembras, ou você se lembra de algum projeto específico que você desenvolveu nesse período de diretora, que você, por exemplo, não, criei aqui a gente sempre vê assim, houve o Jornal da Terra, houve o Jornal de Domingo, houve uma série de outras criações dos editores, dos diretores. Você se lembra de alguma coisa? Sinceramente, eu não consegui fazer muita coisa, porque, na verdade, meu período de diretora técnica e editora foram 3 meses só. Por quê? Eu tinha filhos pequenos e para descer o jornal à noite, tinha que ficar. Para descer a primeira página, você tinha que ficar sem hora, exatamente. E nessa época, não tinha essa facilidade que tem hoje, não. Você tinha que esperar tudo, você tinha que ver o jornal pronto. Não, hoje mesmo, com essa facilidade toda de, por exemplo, transmissão de informação online, você ainda continua fechando o jornal 10h30, 11 horas da noite? Pois imagine, eu só saía daqui de meia-noite, mais de meia-noite, e olhem, e chegava em casa os meninos já dormindo, aí de manhã tinha que... Era difícil para a mulher, foi uma das fases difíceis para mim, então eu pedi para sair, porque eu não aguentei. Os meninos estavam sentindo falta, Fernando também já não ficava à noite em casa, e aí não dava para conciliar, né, com 3 crianças, a editoria de um jornal, porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Você tem que ver todas as páginas que estão descendo, você tem que ver tudo e fechar a primeira página. Esperar para fechar a primeira página. E é aquilo, a gente já convive. Prontinho para graça. A gente já convive com o erro, com toda observação, todo cuidado, todo zelo, toda fiscalização. Imagine. Eu me considero uma pessoa perfeccionista, sempre fui. Inclusive, meus textos, nunca passei um texto para o chefe de reportagem, ou o secretário de redação, ou o editor, sem fazer minha revisão. Até hoje, eu não solto nada sem fazer minha revisão, porque eu tenho muito cuidado, né? Porque aquilo ali é o que vai ficar. Né? Vai ficar. Vai para a história. Vai para a história. Eu tenho muito cuidado com a linguagem, com a acessibilidade, com a objetividade, como as pessoas vão entender, né, o texto, para chegar o mais próximo possível de todas as camadas, né? E você dizer isso de uma forma correta e concisa, ao mesmo tempo que as pessoas entendam. Sempre tive esse cuidado. Ô Silvana, a editoria foi na superintendência de Itamar e Geovaldo. Itamar foi quem começou a transição
das máquinas de datilografia para computadores. Computador. Foi com você? Foi. Foi? Foi, sim. Foi, sim. Pois é, porque... Foi sim, na redação da Oswaldo Pessoa. A gente Começaram os computadores, tem Martinho brigou com a garrafa do computador, brigando. Martins Neto. Martins Coati, né? Que chama Coati, Martins Neto. Tem uns episódios dele brigando com a máquina, que ele perdia tudo e ficava... Computador, me ajuda, eu sou um homem doente. Era desse jeito. Quantas pessoas sofreram, né? Essa geração que era um pouco mais antiga do que a nossa, eles sofreram muito com o computador, porque não salvava, não salvava. Ainda hoje nós temos aqui o coordenador das interações da redação com a gráfica, que é Paulo Sérgio. Sim, tem ainda está aqui, né? ainda. Sim, e Paulo conta essas histórias do tempo de Itamar e como foi que veio com o Eduardo Félix, né? Sim. Ele inclusive me contou uma história sua, disse que ele veio para cá prestar um serviço para a União e deixou tudo em ordem, tal, e não ligou para as coisas. Aí você chamou ele e disse, não, quanto foi o serviço? Aí ele disse, nada não, você trabalhou, você passou o período tempo aqui, ele contou essa história. Ele disse, e você fez o expediente para a direção do jornal solicitando o pagamento. Porque era uma sempre coisa... foi muito justo, eu mesmo sendo irrisório, mas era ele que tinha feito. Não, eu acho que a gente tem que ser justo, né? E quando trabalha, tratar bem as tem pessoas, que estar remunerado, né? Mas a gente tocou ainda agora no tema da digitalização e tá aí na informatização da União. Como é que você conviveu com essa transição? Você vindo do curso, quer dizer, já com a cabeça aberta para a ciência, já com as suas referências teóricas e tal, e de repente a gente teve que passar por aquele avanço tecnológico que fez, que proporcionou esse salto que a tecnologia trouxe, né? E a gente saindo da máquina de datilografia, melando os dedos na fita para trocar a tinta, né? Aquela coisa toda. Inclusive fiz curso de datilografia com 12 anos de idade. Então, tu recebeu bem a tecnologia? Como foi? Sim, recebi. A gente tinha uma cabeça aberta, né? E ajudou também o Fernando, né? A gente discutia muito essas coisas em casa, a gente teve computador cedo também, né? Porque precisou, inclusive, a gente fundou a editora e tinha que ter isso de forma mais avançada. Então, sempre a gente buscou aperfeiçoar nisso também. Não teve muita dificuldade, não. Mas com relação aprender, assim, eu cheguei a fazer um curso no SESC, né, do Word, né, que isso ajudou bastante. Foi um curso rápido, mas que ajudou para você entender como funcionava o Word. Fernando sempre foi autodidata, inclusive no CorelDRAW, essas técnicas de edição, né? Esses programas gráficos, que ele sempre fez edição, né? Mas eu fiz o curso o básico da computação, eu fiz, achei que era importante fazer, até porque era muita coisa em inglês, né? E se eu tiver esse treinamento, foi um curso de 2 meses, mas me ajudou muito no SESC. E no que diz respeito à aplicação no jornalismo? Como é que você, da tecnologia aplicada ao jornalismo, que, por exemplo... Mas isso foi perfeito, porque a gente tinha a informação mais fácil, né? Então você tinha, a tecnologia veio para ajudar. Eu vejo assim. Não teve dificuldade com isso, né? Não. Porque muita gente reclama, por exemplo, que hoje em dia se perdeu muito da capacidade investigativa e da apuração dos repórteres. Porque o repórter manda uma mensagem, eu quero falar com você, Silvana, só entender. Eu estou precisando falar com o superintendente do Detran. Aí eu mando uma mensagem para você, certo? Aí você está numa reunião, ou você está no médico, você está em algum canto, não responde aquela mensagem de imediato. E enquanto você não responder aquela mensagem, o repórter não sai do canto. Tu está entendendo? Que no tempo da gente, a gente ia atrás, ia buscar o cabo na igreja. Aí é outra coisa. Né? Exatamente. Eu concordo plenamente com você. O que há hoje é uma acomodação, né, por conta da tecnologia. Que a gente não tinha isso. Né? Na nossa fase de repórter, dentro de jornal... Tu te lembra da redação da União com um telefone só? Se lembro. E a gente saindo a pé atrás das fontes? Sim, lembro demais. E adiantava dizer a Lena ou a Tião Lucena, ou a Frutuoso, que tinha que chegar com, não deu. Tinha que chegar.
E eram geralmente 5 pautas, né, por dia. E aí? Você fazia 5 matérias, no mínimo. E tinha que fazer, né? E tinha que fazer, tinha que fazer. Descer as páginas. E você saía a pé. Quando eu tinha uma sorte de pegar uma pauta mais ou menos próxima ali, né, das redações, né, da João Amorim, a Oswaldo Pessoa era um pouquinho mais difícil, porque ficava um pouquinho longe, você precisava de carro. Nem sempre você conseguia ir a pé. Porque andar a Vasco da Gama toda nas fontes era um pouco complicado. Mas nessa época já tinha uns 2 veículos. Já foi mais pra cá, né? Pra cá. Antes, quando a gente começou mesmo em jornal, era mais difícil. Era tudo ali a pé, era SUNAB, Receita Federal, tudo ali a pé. Ali em frente ao Shopping Tambiá hoje, né? Que tinha o sindicato dos professores também. Pois é. Ali era fonte também, tinha muita coisa. E a gente se lembra que, por exemplo, nem todas as fontes tinham telefone. Não. E agora, uma coisa é dizer que você tem a facilidade de você ter a informação mais rápida e tem a acomodação. Mas isso passa também pelo que eu falei, né? Não são jornalistas. Os que fazem isso não tiveram a formação de jornalista. Os que se acomodam, não checam, colocam o texto do jeito que recebem. Não houve a outra versão, né? Não são jornalistas, eu não acredito que façam. Você se lembra que no tempo da gente tinha que ouvir as 2 versões. Tinha que ouvir todas as versões e o próprio curso de comunicação não era visto com muito bons olhos por quem estava na redação, não. Então sempre havia aquelas discussões de que era preciso ouvir o curso de comunicação. Aí lá vai procurar Custódio, procurar Jomar, procurar Carmelo Reinaldo, que foi um híbrido. Reinaldo foi da redação para o curso, se lembra? Lembro. E depois você se lembra que tinha... Ele foi da primeira turma e depois foi professor. Pois é, professor. E a gente... da primeira turma. Aí você se lembra que tinha também... tinha gente muito contra, como era o caso de Bill Ramos, que foi... Xenofobia, né? Pois é. Tinha aquela história. Então... Porque os professores eram todos de fora. Porque quando o curso foi criado, os professores vinham todos de fora. Você veja que aqui a gente tinha Crispim... Só. Otinaldo, Jório, mas Linduarte se dividia com educação artística e tal, aquela coisa. Mas ele foi professor de cinema. Então, mas você contava nos dedos de uma mão. Ó, Crispim, Jório, Otinaldo, Linduarte, Carmélio. Mas Carmélio foi. Né? Depois, sim, Custódio também, Custódio, né? Que eu acho que veio de Campina Grande. Pois é. Mas aí veio gente de Natal, Foi. São Paulo, Brasília, Fausto, Zé Luiz, né? Aqueles professores. Inclusive professores maravilhosos, como eu caso. Sebastião Martins, que foi o primeiro professor. Aquele Daniel alguma coisa que era uruguaio, eu não me lembro mais do nome dele não, mas eu sei, mas eu digo assim, a gente tinha toda essa preocupação. Maravilhoso. Zé Luiz Braga, Antônio Fausto Neto. Eu me reencontrei com o Fausto. A mulher de Zé Luiz. Tem uns... Maluz, eu acho. Tem uns bons 6 a 7 anos que eu me encontrei com o Fausto. Aqui ele veio aqui, aí eu fiz uma entrevista com ele sobre o futuro do jornal e ele cantou tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Essa dificuldade, muita gente... Uma certa tristeza, né? Tem uma certa melancolia. Eu sinto eu tenho essa tristeza em relação ao que acontece hoje, sabe? Eu tenho. Eu fico preocupada com as novas gerações, inclusive, porque a informação é algo muito precioso, gente. Mas o que eu acho... E você não ter essa informação de forma segura... Mas o que eu acho, assim, o que me chama muita atenção hoje, Silvana, é que, olha, todo órgão público, toda empresa, de média para grande, todos têm assessoria de imprensa. Quando você manda uma mensagem pedindo a informação, esse povo não vai mandar a informação que você quer. Manda a informação de interesse deles. Inclusive, eles têm os profissionais para tratar isso. E compete ao repórter farejar, ir atrás e levantar os dados e ver onde é que está havendo falha, como é que ele vai conseguir a informação de interesse de sua excelência o leitor. Que era o grande objetivo da gente, informar. É verdade. Para o leitor tirar suas conclusões. E hoje, essa preocupação não é mais a preocupação número 1. Mas eu acho que a União, ainda faz esse papel, né? A União, enquanto você impresso... Conta nos dedos, é isso que eu estou dizendo. Você conta nos dedos. A União, você vê, em nível nacional a Folha faz, né? Ainda derruba ministro, ainda levanta corrupção, ainda... Eu tenho passagem por todos os veículos, com exceção do momento, mas eu passei por todos os veículos aqui e fiz assessoria
de 90, e depois que eu deixei jornal, assim, né, no dia a dia, eu fiquei sempre à disposição de algum órgão e fiz assessoria de imprensa para a prefeitura há muito tempo. Fiz também, passei 12 anos na Justiça Federal, né, que é uma coisa bem diferente, porque você lida com juízes. Foi uma experiência muito boa, 12 anos que eu passei por lá, depois de sair da prefeitura, 8 anos na prefeitura praticamente, na Ascom, da prefeitura, e 12 anos na Justiça Federal, e estou há 8 anos no Detran, né, como chefe da assessoria de imprensa. Em todos esses locais, na Justiça e no Detran, eu sou responsável pela assessoria de imprensa, comunicação. Mas o que eu sinto é o seguinte, sabe? Que quando você coloca... às vezes você tem... Eu, como jornalista, eu passei passei pelos veículos, como jornalista, atrás da fonte, né? Atrás da fonte. E também sou ponte. Eu vejo a assessoria como uma ponte para o acesso ao jornalista. Quando eu cheguei nas assessorias de imprensa, meu papel sempre foi esse, de ser fonte, de ser ponte, de facilitar. Como eu tinha passado pela redação, eu sempre quis facilitar o trabalho do jornalista que está atrás daquele material. Então, eu procurei sempre oferecer isso, né? Oferecer essa janela, o acesso ao diretor do fórum, o acesso ao juiz, o acesso ao superintendente do Detran atualmente. Então, sempre foi isso. Tá? E pautar também. Sempre pauto. Então, são os dois lados. É isso mesmo. Silvana, você já disse aqui que não sentiu dificuldade em ser repórter da União de ter acesso às informações, né? Sempre conseguiu desenvolver a profissão com tranquilidade. Você considera também uma coisa que é muito comum comentarem aqui, que a União desempenha na vida da gente profissional, passa por ela um papel de escola? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi um aprendizado para o resto da minha vida, né? Porque você faz de tudo e você convive com as pessoas. A União sempre teve os melhores profissionais, né? Não desmerecendo os outros jornais, mas sempre teve os melhores profissionais. Então a gente tinha esse convívio, né? Tinha essa discussão, discutir uma pauta. Você tem essa liberdade de discutir a pauta com o chefe de reportagem, com o secretário de redação, até com o editor. E também assim, sempre teve um cuidado com o texto bem elaborado, né, Silvana? Não apenas o texto gramaticalmente correto, mas assim, inventivo, com pendor artístico, né? Fazer matérias especiais era uma coisa que era prazerosa demais. Eu amava fazer segundo caderno. E teve uma fase também que na União, que quando a União estava tudo aqui no distrito, que a União lançou a revista Ponto de 100 Réis. Não sei se você se lembra. Me lembro. Foi Nonato, Bill Amorim era o diretor. Nonato, acho que era o superintendente. Nonato Guedes. Nonato Guedes, foi. Ponto de 100, foi, Nonato Guedes, Ponto de 100 Réis. E era aqui a redação. E eu estava já com assessoria, eu estava com assessoria já na prefeitura, e eu fiquei só fazendo matérias para Ponto de 100 Réis. Que eram matérias, e as matérias de capa, a maioria, se você pegar a Ponto de 100 Réis, eu tenho algumas lá em casa, acho que eu tenho quase todas. Você podia depois mandar uma foto de uma delas para ilustrar quando você estiver falando. Certo. A questão é o seguinte, a gente tem muita coisa guardada, Fernando guarda... Mas não sabe aonde. Não, a gente sabe, mas tem que procurar, tem que parar para procurar. Porque lá em casa, a gente mora em casa, graças a Deus. Mas se você é editor aqui da União, no arquivo tem. Tem sim. A primeira Ponto 100 Réis é a matéria minha, sobre João Pessoa, a cidade mais verde aqui. Disseram que a segunda cidade mais verde do mundo, não sei o que. Teve isso, aí entrevistou uma biografia. Eram matérias longas, de muita informação, entendeu? E a capa é a mata do buraquinho na capa. Eu fiz matéria lá, assim, foi muito interessante. Matérias muito longas, matéria de capa. Tem outra capa que eu me lembro também, que eram vida de cachorro. As madames, como cuidar. Eram matérias muito atual, né? Hoje está aqui. Engraçado, tá aqui os cachorros todos vai tomar banho no pé. Vida melhor que a gente. Eu levo meu cachorro para dar banho no pé 2 vezes por semana. Pois é. Então, as principais capas, assim, fui eu que fiz. E você aprendeu com isso pro resto da vida na União também? Sim. Embora tenha chegado já jornalista feita, já formada pelo curso. Mas, peraí, né? Eu tinha acabado de me formar.
Foi em julho de 81, 82 eu já entrei na União. Eu já vinha de Jornal Norte. Foi essa experiência. Então, eu vivi a construção disso. Né? Na minha profissão, ao meu profissionalismo, eu devo a isso. Né? Essa construção que o curso ajudou muito. Olha, uma coisa depende da outra. Foi muito importante ter feito o curso. Foi muito importante ter aquela teoria. Inclusive, na época era só 3 anos, e a gente criou um grupo de estudos e ficou 3 anos e meio, a minha turma, que foi eu, Aninha, Marquinhos da Paz, Josnaldo Malaquino, Josnaldo Malaquino foi dessa turma, terminou com a gente. Uma turma imensa, sabe, que era jornalismo e RP, né? Então, a gente criou um grupo de 6 pessoas, quis continuar estudando com os professores. A gente criou esse grupo de estudo. Não quis, olha como a gente era responsável, como a gente... Porque a gente entrou muito imaturo no curso, foi meu primeiro curso. Então, era uma menina, né, Silvana? Ia sair da adolescência. Adolescência para... Muito inexperiente. Eu precisava de mais informação, precisava de mais leitura, de mais embasamento. E eu já estava no jornal. Então, eu passei 3 anos e meio no curso, que foi muito importante criar esse grupo de estudo, porque a gente se reunia todas as tardes, aliás, todas as manhãs, que de tarde era no jornal, todas as manhãs se reunia para estudar, para ler, com o monitoramento de um professor. Era como se fosse um estudo para mestrado, para aprofundar, uma pós-graduação, só de 6 meses, porque a gente podia ficar mais tempo protelando se formar, né? Concluir o curso. Mas foi muito bom. E aí a gente, com essa preocupação de ter essa formação, isso junto com o dia a dia do jornal, com a rotina do jornal, com a prática, isso para mim foi essencial. Realmente me fez, modéstia à parte, eu consigo ser um profissional que me deixa feliz, né? Porque me deixa satisfeito, porque eu tive isso e eu busquei isso. Hoje, talvez, assim, você diz, não, na assessoria você se acomoda. Rapaz, eu tô cansada, né? Assessoria você fica... Jornal é muito bom, mas você ir todo dia pra rua, você ir todo dia atrás de matéria. A rotina é diferente, né? O tempo, né? Na assessoria, hoje no Detran, eu digo sempre que o Detran é quase uma delegacia, né? Você tem uma movimentação muito uma grande. Intensidade de estar sempre avançando, né? E com as redes sociais, né? Você tem que dar uma resposta imediata. O Detran, né? Como o Detran mesmo. Eu acho que o Detran só não é mais digamos assim, provocado do que a Cagepa. Eles batem. A ouvidoria dos dois estão sempre... Né? Que a gente tem. A Cagepa tem a ouvidoria, o Detran tem a ouvidoria, então a gente fica sempre competindo com a Cagepa. Pois porque realmente é serviço público, né? Não tem como correr. Silvana, você, depois dessa experiência toda com o jornalismo e suas passagens pela União, muitas passagens. Você acredita que ainda há futuro para a plataforma impressa ou você acha que isso aqui vai ser engolido pela tecnologia? Eu acredito piamente que vai conseguir manter, sim. Não há esse projeto, né? Não há esse projeto de destruir essa coisa boa que é o jornal impresso, né? Não há esse projeto. Acho que quem tentou se deu mal e não é por aí. Percebeu que não é por aí. Você ser o único, até o fato de você ser o único, isso é uma forma de você... Já fica aquela história, quem é que vai fechar? Quem é que vai pagar? Quem ter coragem? Quem é que vai apagar a luz? Quem vai botar o guiço do gato? Quem é que vai? Pois é. E eu acho que a União já passou por fases piores financeiras. Eu acho que atualmente não tem isso. Muito equilibrada, né? Muito equilibrada. Então, você manter isso aqui é para a história. É um projeto que não tem como você pôr fim. Eu acho que não tem como você pôr fim. É isso como a gente disse. Quem quiser fazer isso vai se dar mal. Então isso já é parte, por exemplo, de uma avaliação sua do patrimônio que isso significa também, né? Sim, sim. A base histórica que tem para ter força para... Outra coisa, o Diário Oficial, a gente ter o Diário Oficial impresso, é também muito importante, porque quem vai? Tem muita gente que quer ver a sua ascensão, a sua aposentadoria, às vezes você quer ver impresso, né? Você vê banco, né? Você vê, eu sou gestora de contratos com a EPC, tudo que tem com a EPC passa pela comunicação e eu sou gestora de contratos, né? Então, a assinatura do jornal, a União e a assinatura, eu tenho a física, do Diário Oficial, a gente tem um programa semanal na Tabajara, que é Detran em Movimento, que a gente produz.
Então a gente tem um contrato com a EPC para ter esse programa semanal, né? Contrato anual, e a gente ainda tem um contrato que é das publicações do Diário Oficial, que é o DETRAN publica muita coisa, e a gente paga. Então eu sou gestora de alguns contratos, todos aqui da EPC. Então, eu sei da importância disso aqui, dos dois veículos, né? Tanto é que chegou uma época no DETRAN que disseram, mas para que fazer assinatura de jornal impresso? A gente tem tudo aqui, né? Eu digo, faço questão. Uma para o supervisor, uma para o superintendente, uma para a superintendência e uma para a comunicação. Eu só tenho 2 hoje de cada, acredita? Eram 6 que distribuía lá pelas unidades de dentro da... Mas hoje eu consigo manter e não abro mão de ter pelo menos 2 impressos do jornal e 2 impressos do Diário Oficial. Uma lição que você acha que a União deixou para você assim, para que você carrega para o resto da sua vida? Eu acho que você persistir, né, nas coisas e você aperfeiçoar, querer fazer que nem jogador de futebol, dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Eu acho que você, quando você está no jornal... Dá o melhor de si, né? Dá o melhor de si. Quando você está num jornal que existe uma equipe e que quer que o jornal seja preservado, você dá o melhor de si. Então, quando você quer fazer isso por você quer fazer isso por todo mundo, você quer... Porque eu acho que o papel, a função do jornal é você melhorar, do jornalista, a função do jornalista, formador de opinião, mas você tem uma função de melhorar, tentar melhorar a vida das pessoas. A vida em sociedade. Em sociedade, né? E você tem isso. E informar, né? Que é um direito do cidadão. Né? Exato. Menina, você imagina a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, como ele sofre. Ou que não tem informação para decidir. Se ele já sofria antes, como ele sofre hoje, porque não tem discernimento, você não tem informação. Se você não tem informação, você necessita de um monte de outras coisas. Então, a informação é preciosa. Pelo menos vai precisar permanentemente de assessoria para o povo ir lhe guiando para alguma coisa. Você veja o quanto as pessoas enfrentam problemas quando precisam recorrer ao INSS, quando precisam recorrer ao DETRAN, quando precisam recorrer a qualquer órgão público, sequer porque não tem condições de ler e ver como é o caminho ali. A gente sempre precisa de alguém para estar guiando, né? A informação é preciosa, né? A informação é tudo. Você tem informação, você tem tudo. A pessoa que não se informa... É um bem de consumo e um bem fundamental. É um direito de todo mundo. Exatamente. É um direito de todo mundo. Então, se você tem esse papel, não tem que acabar com isso. Mesmo estando nas redes sociais, mesmo estando nas plataformas digitais, mas você ter o papel, eu acho muito importante. Silvana, você tocou em Focinho de Porco, você tocou na história do carnaval e a gente conversou aqui sobre esses temas, mas há algum outro tema que você gostaria de destacar, que eu, por exemplo, não toquei, que a gente não conversou, que você gostaria de desenvolver algum raciocínio? Ou você acha que a gente tocou aí no que era básico dessas suas passagens pela União? Não, eu acho que contempla, sim, a minha passagem pela União, que teve muita importância na minha vida, né? E que eu acho que contempla, sim, deu para falar tudo, até porque eu sempre relutei, né, em vir, porque eu sou muito tímida, né? Uhum. Tenho muita dificuldade com o microfone, sempre fui de bastidores mesmo, gosto de produção, gosto de escrever, mas sempre por trás das câmeras, nunca gostei. Tanto é que eu fiz até uns testes aí de TV e desisti porque não me sentia à vontade. Então eu acho que até o nervosismo passou, né? Que eu cheguei tão viva, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente deu o recado, sim. Eu fico muito feliz de ter vindo, né? De ter participado, porque isso é memória, isso é história, o projeto, né? É maravilhoso esse projeto, porque quantas e quantas pessoas passaram pela União e ter esse resgate é muito. Eu só atendi o seu chamado por isso, né? Que faz um tempão que você me chama, mas eu atendi por isso, porque eu achei que era importante. É parte da vida da gente, né, Silvana? A vida, principalmente da vida profissional, né? E a vida é rápida, né? Então, muito Silvana, muito obrigado pela sua presença aqui no Memórias da União. E a você que nos assiste também, nosso agradecimento e até a próxima edição.